E se eu te disser que um único homem, em meio a um império inteiro tomado pela idolatria, ousou desafiar um rei, uma rainha cruel e centenas de falsos profetas, e venceu? Assim começa a história de Elias, um profeta cuja aparição parece tão repentina quanto um raio cortando um céu silencioso. Ninguém sabe de sua linhagem nobre, nem de títulos ou formação. O que se sabe é apenas isto: ele surgiu carregando uma mensagem que queimava mais forte que o sol sobre o deserto. Israel vivia seus dias mais sombrios sob o reinado de Acabe, influenciado pela violência e pela dureza de Jezabel. Altares pagãos se multiplicavam e o povo se perdia em cultos distantes do Deus vivo. Mas quando todos se calavam, Elias se levantou. Ele caminhou até o palácio, encarou Acabe sem desviar os olhos e declarou que não cairia uma gota de chuva sobre a nação, até que Deus dissesse o contrário. Foi um decreto que rasgou o ar como uma espada. Ao ouvir isso, Acabe ficou atônito e Jezabel incendiou-se de ódio. Porém, antes que mãos o detivessem, Elias desapareceu tão rápido quanto surgira. Por trás dessa ousadia havia mais que coragem humana. Havia uma convicção inabalável de que Deus estava com ele. E assim, com poucas palavras e uma fé inquebrável, Elias mudou o destino de uma nação. Depois de anunciar a seca diante de Acabe, Elias não recebeu aplausos, mas uma sentença silenciosa. Agora ele era o homem mais odiado do reino. Porém, antes que qualquer soldado o alcançasse, Deus o guiou para longe do palácio. Elias caminhou até que seus pés encontraram o isolamento absoluto do deserto, onde a única companhia era o sussurro do vento contra as pedras. E ali, entre a solidão e o calor cortante, surgiu um sinal inesperado. Havia um pequeno riacho chamado Querite, escondido como um segredo entre rochas e sombras. Elias se abrigou ao lado dele, bebendo de suas águas enquanto observava o céu, aguardando o próximo movimento de Deus. E então, o improvável aconteceu. Corvos, aves conhecidas por sua natureza agressiva, começaram a trazer pão e carne todos os dias, como mensageiros improváveis da providência divina. Aquela cena era tão surpreendente que parecia desafiar tudo o que o profeta conhecia sobre o natural. A cada manhã, Elias despertava com a certeza de que a sobrevivência vinha não de sua habilidade, mas da mão de Deus. A seca, por outro lado, tornava-se mais severa. O chão se rachava, plantações morriam, e o povo começava a sentir o peso do juízo que ele havia profetizado. Elias sabia que seu esconderijo não duraria para sempre. Querite descia centímetros por dia, e o som da água diminuía como um relógio, anunciando o próximo passo de sua jornada. E quando a última gota do riacho desapareceu na terra sedenta, Deus falou novamente. Quando o riacho secou, Elias sentiu o silêncio pesado do deserto, mas antes que a dúvida encontrasse espaço, Deus o enviou para uma nova missão: viajar até Sarepta, uma cidade estrangeira em território de pagãos. A jornada era longa e a fome já castigava a região. Ainda assim, Elias caminhou com a convicção de que a voz que o guiava não falhava. Ao chegar às portas da cidade, ele encontrou uma mulher pobre, recolhendo gravetos. O rosto dela carregava cansaço, mas também uma dignidade silenciosa. Quando Elias pediu água e um pedaço de pão, ela revelou uma verdade amarga. Possuía apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o último alimento antes da morte dela e de seu filho. Mesmo assim, Elias disse aquelas palavras que mudariam tudo: faça primeiro para mim, e o Senhor multiplicará. A mulher hesitou, mas algo na voz do profeta transmitia uma esperança que ela já não se permitia ter. E então o milagre aconteceu. A farinha nunca acabou, o azeite nunca secou. Dias se tornaram semanas, e o impossível se tornou rotina dentro daquela pequena casa. Enquanto o milagre sustentava aquela família,
A história de Elias continua nos próximos capítulos e você não pode perder o que vem a seguir. Aproveita e curta este vídeo. Isso me ajuda a continuar produzindo histórias como esta. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, porque a jornada de Elias ainda está só começando. Os dias seguiam tranquilos na casa da viúva. A providência de Deus se renovava todas as manhãs, e Elias via naquele lar um refúgio silencioso em meio ao caos de Israel. Mas então, inesperadamente, o inimaginável aconteceu. O filho da mulher adoeceu gravemente. A febre tomou seu corpo, a respiração enfraqueceu, até cessar completamente. A casa, antes cheia de esperança, se encheu de choro. A viúva, em desespero, culpou Elias. Veio o homem de Deus para condenar meu pecado e tirar meu filho. Elias sentiu o peso da dor dela, mas também percebeu algo maior acontecendo. Aquela tragédia seria o cenário de um milagre que mudaria não apenas aquela família, mas toda a fé de uma nação. Elias tomou a criança nos braços, subiu ao quarto onde dormia e clamou ao Senhor com lágrimas. Ó Deus, devolve a vida deste menino. E ele se deitou sobre a criança 3 vezes, em profunda súplica, até que uma respiração curta cortou o silêncio. O garoto abriu os olhos. Quando Elias desceu e entregou o menino vivo à mãe, a viúva caiu de joelhos, dizendo: Agora sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor é verdade. Esse milagre não apenas devolveu um filho à sua mãe, consolidou Elias como um profeta que carregava a autoridade do céu. E o que virá depois é ainda mais grandioso. A história alcançará seu ponto mais intenso no próximo capítulo. Aproveite e curta este vídeo, isso ajuda muito. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, porque a missão de Elias está prestes a enfrentar seu maior confronto. 3 anos haviam se passado desde que Elias declarou a seca sobre Israel. A terra estava rachada, o povo desesperado e o reino mergulhado em caos. Jezabel, consumida pela ira, jurava encontrar Elias a qualquer custo. Enquanto isso, Acabe caminhava entre ruínas, tentando manter o controle de um país que escurecia por causa de sua própria idolatria. Foi então que Deus falou: Vai e apresenta-te a Acabe, darei chuva sobre a terra. Elias sabia que aquele encontro não seria apenas uma conversa política, seria o prenúncio de um confronto espiritual histórico. O destino de Israel estava prestes a ser decidido diante de todos, e a fé do povo seria testada como nunca antes. A caminho do palácio, Elias encontrou Obadias, o servo fiel do rei, que, escondido nas sombras, protegia profetas perseguidos. Obadias tremeu ao ver Elias. O nome do profeta despertava esperança para alguns e ameaças mortais para outros. Quando Elias pediu que avisasse Acabe, o coração do servo quase falhou. Ele temia ser morto ao entregar o recado. Mas Elias garantiu: Eu mesmo me apresentarei ao rei. Quando finalmente se encontraram, Acabe não conteve sua acusação: És tu o perturbador de Israel? Elias, firme como montanha, respondeu: Não eu, mas tu que abandonaste os mandamentos do Senhor. O confronto estava marcado. O Monte Carmelo seria o palco. E diante de toda Israel, a pergunta que ecoaria seria simples, porém decisiva: Quem é o verdadeiro Deus? A batalha espiritual estava prestes a começar. O sol ardia impiedosamente sobre o Monte Carmelo quando Elias se posicionou diante de todo o povo. De um lado, 450 profetas de Baal. Do outro, um único homem. Israel observava em silêncio, dividido, confuso, faminto por uma resposta. A seca havia quebrado corpos, mas a idolatria quebrara almas. Elias ergueu a voz, firme como o trovão: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. O povo não respondeu. O silêncio dizia tudo. Haviam se perdido.
Então Elias propôs o desafio: 2 altares, 2 sacrifícios e nenhum fogo humano. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal aceitaram, confiantes, talvez até arrogantes. Afinal, eram centenas e Elias era só um. Eles começaram cedo, gritando, dançando, clamando. Horas se arrastaram. Nada, nenhuma brisa, nenhum sinal. O altar permanecia mudo. O suor caía, a confiança derretia. Em desespero, começaram a se ferir com lâminas, o sangue escorrendo pelas pedras. Ainda assim, silêncio absoluto. Baal não se manifestava. Elias observava com calma, não por orgulho, mas porque sabia que aquele momento abriria os olhos de Israel. Quando a tarde caiu, ele se aproximou do povo e pediu que se chegassem a ele. Havia algo diferente em sua voz: força, ternura e autoridade misturadas. Antes de clamar, Elias restaurou o altar do Senhor, pedra por pedra, lembrando Israel de sua identidade e de sua história. E o povo começou a sentir: algo sobrenatural estava para acontecer. Com o altar restaurado, Elias fez algo impensável em tempos de seca. Pediu que derramassem água sobre o sacrifício. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A água escorria pelas pedras e enchia uma valeta ao redor. O que já era impossível se tornava ainda mais impossível. Era isso que Elias queria: deixar claro que nenhum truque humano estava envolvido. Quando tudo estava pronto, Elias se aproximou. Sem gritos, sem dança, sem cortes. Apenas uma oração simples, porém carregada de autoridade. Ele levantou os olhos ao céu e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. Era uma súplica que atravessava o tempo, rasgando a atmosfera seca daquele monte. Então aconteceu. O céu se abriu. Uma luz cortou o ar como uma espada flamejante. Um rugido ecoou entre as montanhas. O fogo do Senhor desceu com violência avassaladora, consumindo não apenas o sacrifício, mas a lenha, as pedras, o pó e até a água que enchia o sulco. Era como se o próprio céu tivesse tocado a terra. O monte inteiro tremeu de reverência. O povo, atônito, caiu com o rosto em terra. Gritos começaram a se espalhar como ondas: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Não havia mais dúvida, não havia mais debate. A verdade queimava diante dos olhos de todos, poderosa, incontestável. Enquanto isso, os profetas de Baal, antes arrogantes, agora estavam pálidos, tremendo. A humilhação deles marcaria para sempre a história de Israel. O silêncio de Baal havia sido sepultado pelo fogo do Deus vivo. Elias, sozinho contra muitos, havia vencido. Mas o próximo desafio já se aproximava. E era tão grande quanto o fogo do Carmelo. Após o fogo cair do céu e Israel reconhecer o Deus verdadeiro, Elias sabia que ainda faltava a segunda parte da missão: o fim da seca. A fome devastava o povo há 3 anos e meio, e agora que o coração de Israel havia se voltado novamente ao Senhor, chegara a hora da restauração. Elias se aproximou do rei Acabe, ainda atordoado pelo que vira no topo do Carmelo, e disse: Prepare-se, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Não havia uma nuvem sequer no céu, mas Elias falava como quem já enxergava o futuro nos olhos de Deus. Acabe desceu para comer e beber, mas Elias subiu novamente ao topo do monte, sozinho, silencioso, com o coração fixo naquilo que o Senhor havia prometido. Lá em cima, ele se ajoelhou e colocou o rosto entre os joelhos, numa postura de total rendição. Elias não dependia das circunstâncias, dependia da voz de Deus. Ele chamou seu servo e disse: Suba e olhe para o lado do mar. O servo foi e voltou. Não há nada. Elias respondeu: Volte. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, sempre a mesma resposta: nada. Mas Elias não desistiu, porque fé de verdade persiste mesmo quando os olhos não veem. Na 7ª vez,
o servo voltou com uma notícia pequena, tão pequena que poderia passar despercebida. Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Só isso, apenas um ponto no horizonte. Mas para Elias, aquilo era suficiente. Ele se levantou de imediato e declarou: corra e diga ao rei para descer antes que a chuva o impeça. O céu começou a mudar. O vento soprou de repente. Nuvens escuras surgiram como exércitos marchando. O trovão rasgou a atmosfera seca. E então, a chuva caiu. Uma chuva pesada, intensa, viva. A terra ressequida bebeu cada gota como quem saboreia a vida. Israel respirou aliviado. A promessa se cumprira. E Elias, revestido da força do Senhor, correu à frente do carro de Acabe, como um símbolo vivo de que nenhuma força humana supera o poder de Deus. A vitória parecia completa, mas o perigo que se aproximava colocaria Elias na sua prova mais profunda. A vitória no Monte Carmelo ressoava por todo Israel, mas nem todos estavam dispostos a se render ao Deus verdadeiro. Quando Jezabel soube da derrota dos profetas de Baal, sua fúria queimou mais forte que o próprio fogo que caiu do céu. Tomada por ódio e humilhação, ela enviou uma mensagem direta, fria e venenosa para Elias: que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com eles. A ameaça era clara: morte. Elias, o mesmo profeta que desafiara um rei, enfrentara uma nação e chamara fogo do céu, sentiu o medo apertar seu coração. A coragem que antes o impulsionava foi sufocada por um turbilhão de exaustão, desgaste emocional e fraqueza humana que se acumulava havia anos. Ele correu para salvar sua vida, deixando para trás o cenário das vitórias e milagres. Acompanhado apenas por seu servo, Elias fugiu para o extremo sul de Judá, chegando a Berseba. Ali ordenou que o servo ficasse e seguiu sozinho pelo deserto. A solidão pesava como um manto. O profeta, que parecia invencível, agora caminhava quebrado, sem forças, sentindo-se esmagado pelo peso da missão. Debaixo da sombra frágil de um zimbro, Elias finalmente desabou. Seu coração abriu-se em um grito silencioso que só Deus podia ouvir: basta, tira minha vida. Não sou melhor que meus pais. Ele não queria continuar, não queria lutar. Só queria descansar e deixar tudo para trás. Elias adormeceu exausto, pronto para desaparecer do mundo. Mas Deus, que conhece os limites dos seus servos, não o deixou ali. Em vez de repreensão, enviou cuidado. Um anjo tocou em Elias com suavidade e disse: levante-se e coma. Ao seu lado havia pão assado sobre pedras e água fresca. Deus não apenas ouviu, ele cuidou. Ele sustentou, ele levantou. A jornada ainda não havia terminado, e o Senhor estava prestes a falar com Elias como nunca antes. Após comer e beber, Elias voltou a se deitar, ainda sem forças para continuar. Mas o anjo retornou, tocou nele novamente e disse: levante-se e coma, pois o caminho será longo. Era como se Deus estivesse dizendo: você não acabou. Eu ainda conto com você. Fortalecido pelo alimento celestial, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus, o mesmo lugar onde Moisés ouvira a voz divina séculos antes. Lá, abrigado numa caverna, Elias ouviu a pergunta que atravessou sua alma: o que você está fazendo aqui, Elias? Com o coração carregado, ele desabafou. Falou da solidão, do medo, das ameaças, da sensação de que toda sua dedicação fora inútil. Sentia-se o último fiel em uma nação caída. Deus então o chamou para sair da caverna e ficar em sua presença. E algo extraordinário aconteceu. Um vento poderoso rasgou as montanhas. Mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto sacudiu o chão. Mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, um fogo intenso brilhou, mas Deus não estava no fogo. Então veio um sussurro suave, uma voz quase silenciosa,
mas tão profunda que preencheu tudo ao redor. Era ali, naquele som delicado, que o Todo-Poderoso escolheu se revelar. Não no espetáculo, mas na intimidade. Não na força, mas na ternura. Deus então reafirmou sua missão. Elias deveria ungir novos líderes e escolher Eliseu como seu sucessor. E para acalmar seu coração, o Senhor revelou algo que Elias desconhecia. Ainda havia 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal. Ele nunca esteve sozinho, apenas não sabia. Com nova força, nova direção e nova esperança, Elias deixou o Horebe. Sua jornada não terminaria em morte no deserto. Ele ainda testemunharia milagres, discipularia Eliseu, e ao fim seria levado ao céu em um redemoinho de fogo. Elias descobriu que até os heróis de Deus podem cair, mas nunca ficam no chão quando Ele mesmo os levanta.